Bom, gente, continuando aqui, nosso próximo vídeo sobre aqui as fases da Revolução Francesa. Falamos da Assembleia Nacional Constituinte, né, sobre a Constituição de 1791, e agora vamos falar sobre a fase da monarquia constitucional, que é de 1791 a 1792. Só para frisar novamente, durante esse processo revolucionário, as forças partidárias da direita e da esquerda, né, o Partido Girondino e o Partido Jacobino, se alteraram no poder, né? Então, essas fases elas vão funcionar de acordo com o partido que vai estar predominando, vai estar governando o país e conduzindo o movimento revolucionário, tá, gente? Então, durante a monarquia constitucional, o período da monarquia constitucional, o que a gente deve destacar? Que a monarquia continuou sendo a forma de governo adotada, né, pela França, só que uma monarquia constitucional, uma monarquia onde o rei obedece uma lei, uma constituição, né? E foi um período onde aos poucos os líderes populares foram ganhando espaço, foram ganhando notoriedade, fama entre o povo, devido aos seus discursos inflamados em defesa das classes populares, né? Líderes jacobinos, como Danton, Marat e Robespierre, né? Então é um momento em que os partidos começam a se delinear dentro da Revolução Francesa. E é daí que surge esse conceito de direita, de esquerda, de centro, tá? Os girondinos era o partido que sentava à direita da plenária, que é o lugar onde os deputados se reuniam. Os girondinos representavam os mais ricos, a alta burguesia, defendiam posições mais moderadas, né, no sentido de garantir a sua riqueza. Então, quer dizer, é igualdade, é fraternidade, é liberdade, desde que eu continue com a minha fortuna, com a minha riqueza. E o pobre que continue pobre, né? Então, é um lema muito bonito, mas a gente tem que reconhecer as limitações, né, desse lema, que era isso tudo aí para alguns, desde que não mexesse nos seus privilégios. Os jacobinos era o partido que se sentava à esquerda da plenária e era o partido mais em acordo com os interesses, né, da pequena e média burguesia e das classes urbanas e rurais da França, tá? Defendiam posições radicais em benefício dos oprimidos, como reforma agrária, escolas públicas para as pessoas pobres, defendiam lei do preço mínimo para os alimentos, para que os alimentos essenciais não fossem tão caros, tá? E o partido da planície ou pântano eram os que sentavam no meio da plenária, tá bem? E eram parlamentares oportunistas, que ora estavam com um, ora estavam com outros, né? Mas assim, afinados com os interesses da alta burguesia, que eram os girondinos, tá bem? Bom, como eu disse agora há pouco, aos poucos os líderes populares foram ganhando espaço, fama, notoriedade, né? Os seus discursos foram atraindo cada vez mais seguidores, mais apoio, e chegou um momento em que os jacobinos passaram a liderar o movimento revolucionário. E aí inicia-se a fase da convenção, que é a fase que o Partido Jacobino liderou o movimento revolucionário. Nesse momento, o que aconteceu?
eles colocaram fim na monarquia e estabeleceram a forma de governo república, tá? Nesse momento aí da convenção, os girondinos lideraram os debates políticos, né, para conter o avanço dos movimentos populares, tá? E nesse momento aí, o Luís XVI foge, o rei tenta fugir da França, tá? E ele foi pego na fronteira da França com a Áustria, se não me falha a memória. E o rei foi acusado de traição por ter fugido e abandonado o seu povo. E o rei foi a julgamento e ele foi guilhotinado. Luís XVI foi condenado à guilhotina, né, colocando fim, de fato, à monarquia. Tá? Nessa época aí foi inventada a guilhotina, ela recebe esse nome devido ao sobrenome do seu inventor, que é um médico, o Dr. Guillotin, que criou essa máquina para abreviar o sofrimento nas execuções, que eram feitas até então por enforcamento. E por esse motivo a guilhotina ela ficou conhecida como navalha da salvação, né? E ela foi um instrumento muito utilizado aí nesse período em que os jacobinos, que eram mais radicais, estiveram à frente do movimento revolucionário, né? Com medo de tudo que estava acontecendo na França, com medo de que a França fosse um mau exemplo, os países vizinhos, né, vendo aquilo tudo que estava acontecendo lá, rei destronado, rei sendo guilhotinado, o povo tomando o poder, né? Vários países começaram a entrar em guerra com a França para impedir que a praga da Revolução se espalhasse, com esse lema, né, de liberdade, igualdade e fraternidade, que todo mundo podia ser igual perante a lei, né? Então vários países entram em guerra com a França ali na Europa nesse momento, e a França teve que organizar um exército para combater e impedir essas invasões, né? E aí a ameaça de invasão estrangeira à França, juntamente com o agravamento da crise econômica que se abateu sobre o país também naquele momento, né, a continuidade da crise, fez com que os jacobinos obtivessem o apoio dos sans-culottes, que é a massa urbana de Paris, tá? E eles chegaram ao poder no ano de 1793, controlando totalmente o movimento revolucionário, tá? E nesse momento eles instauram o que ficou conhecido na história da Revolução Francesa como regime do terror. Robespierre, que era o principal líder jacobino, assume o comando do governo revolucionário. Os jacobinos assumem o poder de um país à beira de um colapso, um país com guerra com outros países, né? Com revoltas populares acontecendo em todos os cantos e uma crise econômica e financeira. Nesse momento, o que Robespierre faz? Ele, para se manter no poder, ele passa a exterminar todas as pessoas que fossem suspeitas de conspiração contra o movimento revolucionário. Tá? Ele começa a perseguir e guilhotinar as pessoas pela mínima suspeita. Então foram muitos guilhotinamentos, né? Até dessa época a expressão cabeças vão rolar, né? Robespierre, pressionado pela população, pôs em prática a redistribuição também parcial da propriedade e ele criou também várias leis de amparo social para regular o preço das mercadorias, para fazer reforma agrária, para criar o ensino público gratuito universal, né? Então foi um momento de muitos avanços de conquistas populares. Aí sim, na França, eles começaram a sentir, de fato, né, a maioria da população, o lema, né, de fato, liberdade, igualdade e fraternidade. Só que durou pouco tempo esse período de conquistas
populares. A alta burguesia, né, com medo da perda dos seus privilégios, organiza um movimento de contra-ataque dos girondinos contra os jacobinos para retirar os jacobinos do poder. E aí que tem início a uma nova fase da Revolução Francesa, que é a reação termidoriana, onde a burguesia volta a controlar o poder e o processo revolucionário, né? Então a burguesia, temendo o confisco de seus bens e querendo a liberdade nos negócios, inicia uma campanha contra o governo de Robespierre. E o Robespierre, né, acaba sendo guilhotinado também. A revolução, nas palavras de Hobsbawm, ela começou a devorar os seus próprios filhos, né, os seus próprios criadores, né? Então, aproveitando-se dessa situação, os jacobinos derrubaram o governo de Robespierre e ordenaram a sua morte na guilhotina. A reação termidoriana ela começa em 1794 e representou o retorno da burguesia ao poder e o retrocesso das conquistas populares, turma. Tá? Uma nova Constituição foi elaborada para a França aí neste momento, no ano de 1795. Foi mantida a República como forma de governo. O voto censitário foi restabelecido e o governo passou às mãos de um diretório. Aí nós temos novamente uma outra fase da Revolução Francesa, que era o diretório. O diretório era uma organização composta, né, um conselho composto de 5 membros, de 5 parlamentares, de 5 deputados, eleitos, né, para um mandato de 5 anos, para dar uma aparência democrática aí a esse processo, né? Mas na verdade era a alta burguesia que estava se instalando no poder. Então, nesse momento, o governo do diretório ele conseguiu se manter no poder graças a uma aliança com o exército, que naquele momento impediu a invasão dos países estrangeiros que queriam acabar com a revolução, e o exército tinha prestígio perante o povo. E é nesse momento, gente, que se destaca a figura de Napoleão Bonaparte, um jovem general estrategista que foi responsável por planejar e vencer várias batalhas contra os inimigos invasores. Napoleão fez um acordo, um fechamento com a burguesia. Ele era um herói nacional, amado pelo povo, pelo povão e também pela burguesia. Então Napoleão chega ao poder para coroar, para entregar de fato a revolução e o controle da França nas mãos da alta burguesia, que no final das contas é a classe que sai vitoriosa, vencedora diante de todo esse processo de convulsão aí social, né? Fechando, turma, efeitos da Revolução, resultados da Revolução Francesa. Os efeitos da Revolução de 89 atingiram em pouco tempo todo o planeta, porque foi um exemplo, um acontecimento que na época serviu de exemplo para todos os países do mundo, tá? Mesmo o mundo não sendo globalizado, mesmo o mundo não tendo internet, o acontecimento da Revolução reverberou em todos os lugares, em todos os cantos. E ela significou um exemplo de luta contra a opressão, de luta contra o absolutismo, em favor da liberdade, tá? Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade se consolidaram como princípios universais e inspiraram a luta pela independência de liberdade em diversos países, que é o nosso próximo assunto do próximo capítulo. Então, a Revolução Francesa, para fechar, ela contribui para a construção de sociedades mais democráticas, pautadas nos direitos humanos e no direito da maioria. Então, é um acontecimento, sem dúvida, importantíssimo
que inaugura a nossa contemporaneidade. Bom, é isso, turma. Espero que tenha ajudado vocês na compreensão. Força aí na leitura, tá? Se cuidem, fiquem em casa e tamo junto, tá bem? Valeu!